Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse novo vídeo. Estamos numa série sobre as mulheres da Bíblia. Estamos começando com as mulheres do livro de Gênesis. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Sara, ou Sarai, né, que era a esposa de Abrão, que se tornou, que mudou o nome para Abraão posteriormente. Vamos ler aqui no capítulo, o Gênesis capítulo 21, versículos 6 e 7, que diz assim: E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Nós vemos uma passagem na história de Sara. Ela era esposa de Abraão. Sara, se a gente for olhar, quando a gente verifica apenas o aspecto de Abraão, que foi o pai de multidões, que foi o pai da fé, às vezes a gente esquece um pouco da esposa, de Sara, que ela acompanhou Abraão num sonho que naquela época muitas pessoas não tinham, né? A Sara acreditou e foi junto com seu marido para uma terra estrangeira sem saber para onde ia. Ela simplesmente confiou na liderança de seu marido e foi. Ela deixou família, deixou casa, deixou tudo aquilo que ela aprendeu a amar para seguir um sonho, um propósito que Deus havia colocado no coração de seu marido. Nisso nós aprendemos a submissão ao propósito do Senhor. Sara deixou todo aquele contexto familiar e foi para uma terra estrangeira, foi para o deserto. Porque as cidades, né, de Canaã, por onde Abraão vagou durante a sua vida, ali eram cidades desertas, aliás, eram lugares desertos, e existiam cidades estrangeiras que não eram conhecidas por Sara. Eles enfrentaram perigos de morte, inclusive em 2 lugares diferentes. A Sara teve que informar que era irmã de seu marido, para que o seu marido não fosse morto por causa dela. Então nós vemos ali, em todo aquilo ali, o sim de Sara, o acompanhar de Sara pela missão e visão que o seu marido teve acerca daquilo que o Senhor falou para ele. Nisso nós vemos, apesar de tudo isso, quando chega um momento em que o Senhor fala para Abrão, à época, Abrão disse assim, que falou para Abrão: olha, o seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, e a sua esposa não se chamará mais Sarai, mas Sara. Eu imagino quando Abraão chegou para Sarai e disse assim: olha, teu nome não mais vai ser Sarai, não vou te chamar mais assim, porque o Senhor trocou o teu nome para Sara. E ele disse que você vai ser mãe de multidões. Sara já tinha passado do tempo de ter filhos, de gerar filhos, e a gente consegue, se a gente for entrar naquele contexto, você pode pensar: como assim? Eu já saí do meu lugar, da minha zona de conforto, do meu ambiente familiar, deixei amigos, parentes, casa, tudo aquilo que me era familiar para seguir esse homem, e já estou aqui há anos seguindo ele, e hoje ele me vem e me diz que eu vou ser mãe de multidões. Por acaso ele não sabe que eu sou estéril, que há muitos anos já passaram do meu tempo de gerar filhos? Nisso a gente percebe, a gente pode perceber essa amargura, essa dúvida no coração de Sara, quando um anjo do Senhor aparece para Abraão e diz assim: olha, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano, Sara gerará um filho. E ela estava perto da tenda, da entrada da tenda, e ouviu isso e riu consigo mesma. Ninguém viu, mas o Senhor viu. E o anjo confrontou ela e falou assim: por acaso há algo impossível para o nosso Deus? E ali a gente pode perceber, podemos imaginar que ela se confrontou com a própria amargura do seu coração. De tanto tempo que ela tem ficado estéril, esperando uma promessa com o seu marido, de pensar: será que realmente vai acontecer? E lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6b, tem uma passagem que diz assim, dela, de Sara: vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Ou seja, o nosso alvo, como filhas do Senhor, como filhas de Sara, né, é confiar que o Senhor, apesar das circunstâncias, apesar do impossível, Deus pode fazer infinitamente mais e nos surpreender, transformar a nossa risada de dúvida e de sarcasmo, como a Sara teve, em riso, em alegria, ao dar à luz as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos aprender a estarmos confiantes naquilo que o Senhor nos prometeu, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não há absolutamente nada que seja impossível para o nosso Deus.
Que através do testemunho de Sara nós possamos aprender isso, a confiar plenamente na promessa, em Deus que faz a promessa, no Senhor que cumpre a sua palavra, não importa as circunstâncias, Ele vai fazer em nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos abençoe a estar sempre confiante e plenos em fidelidade com o Senhor, em nome de Jesus. Até mais.